A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Quando a criatura vale mais que o Criador. Texto áureo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Objetivos da lição: identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Leitura bíblica em classe 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. Se mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio mantém afastado da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em autoidolatria. O coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. O desprezo à verdade. 1. A impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego adikia e significa sem retidão. 2. A insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina nem de seu eterno poder. 3. O culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles, a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. A revolução do pensamento humano. 1. Renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental, entre os séculos XIV e XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. 2. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. 3. Iluminismo e pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa, entre os séculos XVII e XVIII. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Tipos de autoidolatria. 1. Idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. 2. Idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. 3. Idolatria sexual.
A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Conclusão: a corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Revisando o conteúdo. 1. Explique as palavras impiedade e injustiça de acordo com a lógica. 2. O que acontece com as pessoas que rejeitam a Deus e suas leis? 3. Cite pelo menos 2 movimentos que marcam a revolução no pensamento humano. 4. Quais são as características de quem não teme a Deus? 5. Qual é a orientação bíblica para escapar do mal da idolatria sexual?